Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos esta Santa Luzia, uma santa tão querida da cristandade dos primeiros séculos, que tinha um carinho imenso por essa menina, uma enorme confiança na intercessão dela. Ela que já desde pequena, como cristã, tinha aprendido a confiar e a pedir a intercessão dos santos. O primeiro episódio que a gente conhece da vida de Santa Luzia é quando ela, ainda menina, morava numa cidade muito famosa, muito grande, da Sicília, aquela ilha grande no sul da Itália. Ela ia a uma cidade vizinha visitar a tumba de uma outra santa muito querida pelos primeiros cristãos, chamada Santa Ágata. E ela foi lá visitar essa santa juntamente com a mãe dela, porque ela, com um gesto de caridade, queria fazer essa peregrinação a essa cidade vizinha, Catânia, para pedir pela mãe dela. A mãe dela tinha problema no sangue e sofria há muitos anos com esse problema. Então elas participaram da missa. Na missa foi lido o Evangelho da hemorroíça. Aquela mulher que padecia do fluxo de sangue foi curada por Cristo. E a escuta desse Evangelho, a escuta da Palavra de Deus, produziu nela uma grande esperança que ela veria a sua mãe curada. Ela foi até o túmulo de Santa Ágata, junto com a mãe, e começaram uma vigília de oração. Estavam ali todos os peregrinos na tumba, e os peregrinos foram deixando um a um aquele espaço onde eles estavam pedindo a intercessão de Santa Ágata, ou também chamada Santa Águeda, que é a mesma santa. E ali ficaram perseverando na oração só Luzia e a sua mãe, e até que as duas, rezando, sozinhas no meio da madrugada, naquele silêncio, o sono foi mais forte, e aí as duas dormiram. E quando Luzia estava dormindo, ela teve uma visão em sonho, viu Santa Águeda junto de uma coluna, duas colunas de anjos, e ela sorria para Luzia e dizia assim: minha querida irmã, Virgem de Deus, por que você me pede uma coisa que você mesma pode conseguir? A tua mãe já está curada. E Luzia acordou desse sonho e falou para a mãe dela, e a mãe dela realmente sentiu que estava curada.
E aí foi que Luzia encontrou a ocasião para revelar uma coisa que Santa Águeda já sabia no sonho, mas que a mãe dela ainda não sabia, que era o propósito que ela tinha feito de, na vida dela, ter um único esposo, que é Jesus Cristo. Os primeiros cristãos, a primeira cristandade dos primeiros séculos, tem essa bonita expressão de fé, de consagração, muito antes de existirem os monges, as religiosas, as freiras, as monjas e todas as comunidades de vida consagrada que a gente conhece hoje. Já existia a primeira forma de consagração a Deus, que existe até hoje, a Ordem das Virgens, ou seja, daquelas moças, daquelas meninas, daquelas mulheres que resolvem se consagrar inteiramente a Cristo e ter a Ele como seu único esposo. Esse ato de Santa Luzia, ela tinha guardado no seu coração, essa consagração que ela tinha feito a Cristo, e ali, vendo a sua mãe curada, ela entendeu que era o momento de comunicar isso para a mãe, e a sua mãe aceitou e disse para ela: não se preocupa, você não vai ter nenhum marido aqui na terra, mas quando eu morrer, todos os meus bens eu vou deixar para você, para que você não passe dificuldade na sua vida. E porque naquela época as mulheres casavam muito cedo, com 13, 14 anos, e viviam sempre debaixo da pátria potestas, o poder do pai, ou seja, do pai de família, do marido delas, e não tinham uma outra fonte de renda, um outro sustento que não fosse o marido. Então, a mãe de Luzia garante o sustento dela depois que ela morrer. Assim, eu deixo os meus bens para ti. Mas Santa Luzia, ainda num gesto de fé, resolveu dar um passo a mais e disse: mamãe, o que eu quero é justamente o contrário. Eu quero que tudo aquilo que eu tenho seja vendido e seja dado aos pobres, porque eu também não quero ter nenhum tesouro a não ser Jesus Cristo na minha vida. E assim foi feito. Luzia entregou todos os seus bens, vendeu, deu uma parte para a igreja, para o sustento e para a liturgia dentro da igreja, da sua comunidade, e também deu os bens que ela tinha para os órfãos, para as viúvas, etc. E esse gesto de entregar tudo ficou conhecido, ficou sabido em toda a cidade de Siracusa. E o problema é que o cristianismo estava sendo perseguido naquela época. Santa Luzia viveu durante a última perseguição aos cristãos da parte do Império Romano. E a última perseguição foi a pior de todas. Foi a perseguição de Diocleciano. Ele tinha colocado em mente que ia reerguer o Império Romano na sua grandeza. O Império Romano estava numa grande decadência. E tomou várias medidas. E uma delas foi restaurar a religião de Estado, quer dizer, o culto aos deuses e o culto ao imperador como se fosse um deus. E todos aqueles que não aceitassem isso iam ser punidos de forma exemplar, para mostrar que ele estava falando sério, na sua tentativa de reconstruir a grandeza de Roma, da Roma pagã. E então esse edito dele de perseguição aos cristãos, ele se espalhou por todo o Império Romano e ele foi executado com especial ferocidade nas colônias
romanas, como era o caso das colônias da Sicília, entre elas essa cidade de Siracusa, onde vivia Santa Luzia. Então, aquele homem que era, segundo a tratativa da família, né, porque naquela época os casamentos eram todos arranjados. Então, os pais das meninas tratavam do casamento delas com os pais dos pretendentes, e eles viam quanto cada um tinha para contribuir financeiramente. Existia o dote das filhas, né, que era o patrimônio que elas levavam para o lar, né? Então, se elas tinham umas boas economias, elas podiam também casar com um bom pretendente, com um homem rico, que ia aceitar em troca essa quantia, né, esse dinheiro. Então, era tudo uma operação financeira. Os noivos nem se conheciam, iam se conhecer no dia do casamento, quando não tinha casamento também por procuração. Então, o noivo, o prometido de Luzia, ficou sabendo que todo aquele dinheiro que ia para ele, ela tinha dado tudo aos pobres. Ele ficou furioso, e ele logo desconfiou que ela era cristã, porque só os que faziam a loucura de dar tudo o que tinham para os pobres eram os cristãos. Os pagãos eram apegados às coisas, né, desse mundo. Então, ele foi tirar satisfações com a mãe dele, com a mãe dela, né? Ela um pouco enrolou, né, e falou que não era bem assim, etc. Mas depois ele foi tirar satisfação com a própria Luzia, e ela afirmou para ele que não ia casar com ele, porque ela tinha já um esposo, um único esposo, que era Cristo. E esse homem então ficou muito furioso e denunciou ela para as autoridades do Estado, e levaram ela para o tribunal, né, na frente do magistrado romano chamado Pascásio. E os cristãos guardaram, até hoje está guardado o diálogo que eles tiveram, porque os romanos eles eram muito precisos no direito, então eles transcreviam todos os diálogos que eram feitos nos julgamentos. As atas do processo da condenação à Luzia foram guardadas pelos cristãos. Ele pergunta para ela, manda ela jogar incenso para os deuses, ela se recusa. Ele diz que é uma ordem, ela responde que ela obedece às ordens de Deus, que ele obedeça às ordens do imperador se ele quiser, mas ela vai obedecer às ordens de Deus. Ele vai dizer para ela que ela tem que praticar a religião, né, segundo os mandatos do Estado, e ela responde, citando a carta de São Tiago, que a religião perfeita é ajudar as viúvas e os órfãos, e fazer caridade, o que ela tinha feito. E assim foi respondendo as perguntas desse magistrado, desse homem que julgou ela. Ele diz: bom, então agora você se cala e vamos passar para as torturas. E ela responde também, citando a Escritura, que a palavra de Deus não pode ficar calada, não pode ficar amordaçada. Ele pergunta: então você se considera Deus? E ela disse: eu não me considero Deus, mas Jesus nos ensinou que quando a gente estiver diante dos juízes, a gente não deve preparar nenhum discurso, porque o Espírito Santo é que fala em nós. E aí ele pergunta: então você está dizendo que você tem o Espírito Santo dentro de você? E ela falou: todos aqueles que guardam a graça de Deus, que vivem na graça de Deus, são templos do Espírito Santo. Depois ele diz para ela: bom, vamos ver o que vai acontecer com o teu templo
porque eu vou te levar para o lugar da prostituição e você vai ser prostituída à força. Que era a ameaça que mais aterrorizava as virgens cristãs. E Luzia responde com toda a coragem, ela diz: o meu corpo nunca vai ser contaminado se a minha alma não consentir. Então eles tentam tirar ela do lugar, não conseguem, levam ela para o suplício do fogo, não dá certo, ela não fica queimada pelo fogo. Então ela é levada para ser, segundo umas fontes, decapitada, e segundo outra fonte, só tem o pescoço perfurado por uma faca comprida. Era uma execução romana chamada iugulatio, que pegava a jugular da pessoa. E antes de ser executada, Luzia pede para dizer umas últimas palavras. Estava todo o povo reunido assistindo o martírio dela, e ela diz: não pensem que essa perseguição dos cristãos vai durar muito tempo, vai durar pouco tempo. Em poucos anos nós cristãos vamos ser livres. E realmente isso aconteceu. Essa perseguição de Diocleciano durou menos de 10 anos. E depois ela disse: assim como todos visitam o túmulo de Águeda, aqui na cidade vizinha de Catânia, todos também visitarão o túmulo de Luzia. Então, essa também é uma predição que foi confirmada. Quando ela foi martirizada, foi enterrada numa catacumba, que logo tomou o nome dela, catacumba de Santa Luzia. E todo o povo visitava e tinha um enorme carinho por ela. O culto a Santa Luzia se espalhou, chegou até Roma, e a gente tem na oração eucarística que hoje nós vamos rezar, Santa Luzia do ladinho de Santa Águeda. Essas duas santas que foram amigas espirituais, durante a vida, agora partilham a glória no céu e são citadas lado a lado no cânon romano,